A gente tem que falar oi, bom dia. Gente. Vai rolar isso várias vezes. Meu nome é João Vitor Peter Matos. Eu sou a Mariana Oeste e a gente é estudante do primeiro semestre de nutrição. A gente queria saber seu nome e qual é a área que você atua. Eu me chamo Maria Fernanda Pérez e eu atuo na área da nutrição clínica, em consultório. A gente queria começar perguntando as motivações, o que te fez escolher o curso de nutrição. Eu tenho uma relação muito antiga com a nutrição. Eu sempre fui aquela criança gordinha, bonitinha, que colocava a banquetinha no fogão, puxava a tampa da panela pra saber o que tinha de almoço, sabe? E isso com o tempo foi se tornando um problema, então eu comecei a ganhar peso, eu sofri um acidente que fez com que eu ganhasse mais peso ainda. E nisso eu comecei a conhecer uma galerinha, né, assim, de nutrição. Nunca fui específica pra uma nutricionista materno-infantil. Inclusive na época estive com uma pessoa que me passou uma dieta que não era nutricionista também, por falta do conhecimento. E acabou que isso acarretou alguns problemas futuros de alimentação mesmo, minha relação com a comida. Frente a isso, eu tenho um avô que mora do meu lado. Esse avô tem 97 anos hoje em dia, né? Porque ele tinha muito menos, né? Só que é um avô que sempre se preocupou com alimentação, com atividade física, e ele tinha uma horta enorme. Então, desde criança, ele dava sementinha, a gente plantava e acompanhava o crescimento do fruto. E isso foi uma coisa que, assim, saber de onde era a comida, como que dava trabalho, tudo isso auxiliou muito para que no final das contas eu falasse, eu quero trabalhar com isso aqui, parece ser interessante. Eu gostaria também de saber se você possui alguma pós-graduação. Não. Isso foi um alerta que foi me dado durante a graduação. Eu sempre fui muito cara de pau, e isso é uma dica assim, que eu dou para os estudantes, conversem com a galera que é formada. Eu fiz amizade com um casal de nutricionistas, são nutricionistas que acabaram expandindo muito aqui em Brasília, e eles meio que me adotaram mesmo, me apadrinharam e vambora. Na época, eles faziam uma pós-graduação. Pode falar nome? Pode. É tranquilo? Eles faziam uma pós-graduação da AVP. E eu sempre... É como a vida inteira, e não sei até que ponto isso é saudável também. Eu dou um passo já pensando no próximo. Então eu entrei na faculdade e já falava, vou começar a pós porque eu só preciso mostrar o certificado quando terminar. E tem muita gente que faz isso, né? Que começa uma pós-graduação durante a própria graduação, que eu também não acho que é a melhor sacada que existe. Eu acho que a gente precisa estar preparado para vivenciar isso. E aí eu já com esse pensamento, eles viraram os dois, puxaram minha orelha e falaram, Maria Fernanda, não vai fazer pós-graduação, porque não existe nenhuma pós-graduação. A gente tá pagando, a gente tá fazendo para ter o certificado, mas tirar o dinheiro do próprio bolso para pagar essa pós-graduação não faz sentido. Por quê? O que a gente tem que saber fazer, de fato, é leitura de artigo científico. Você precisa saber fazer a leitura de diretriz. O que é passado, e isso é uma observação que eu faço de outros amigos que já fizeram pós-graduação, né, outras, é que não é a ciência que é divulgada. É o pensamento de fulano de tal que vai ser embasado pela análise que ele tem dentro do consultório, porque com todos os pacientes dele dá certo, e claro que vai dar. Porque os pacientes que ele tem ponto de comparação são os pacientes que voltam. Que daí de fato deu certo, os pacientes que não deram certo não vão voltar. E aí eu peguei isso de dica. Um ponto também que foi muito importante pra eu falar, pera lá, antes de... Eu tô formada agora, tem 2 anos e pouco. Foi em 2022. Em que período que foi essa que eles te aconselharam? Você já tava em qual semestre? Eu já tava mais na metade do curso. Que daí eu já comecei a pensar, vou fazer... foi muito dinâmica, assim, a minha graduação. Isso foi muito legal para que eu tivesse vivência para escolher o que eu quisesse fazer pra minha vida, sabe? E isso eu acho que é muito importante quando a gente tá na faculdade. Se você tem a possibilidade de experimentar, não fica com essa cabeça de, mas dá trabalho, porque dá muito mais trabalho pagar a conta. Sendo super sincera. Então, enquanto você pode fazer isso, eu acho que vale a pena vivenciar. A gente tava falando do que mesmo? Então, assim, não acho que vale a pena fazer a pós-graduação enquanto você tá na graduação. E não acho que vale a pena você fazer uma pós-graduação sem saber o que você quer estudar. Eu tô, de fato, descobrindo o que mais me chama a atenção nesse momento. Atendo desde emagrecimento até tratamento de doente renal. Hoje em dia eu já tenho uma visão mais clara de, não, é pra aqui que faz mais sentido, sabe? E aí é avaliar. No Brasil, sendo muito sincera, a única pós-graduação que eu acho que faz sentido é a da USP. Que também é paga. Mas enfim, eu acho que é pensável, sabe? É o que eu faria.
Como você descreveria a sua a atuação de um nutricionista na área clínica? Na área clínica a gente tem tanto a parte hospitalar quanto a parte ambulatorial, né? Parte hospitalar, você tá lidando muito com um problema que apareceu de frente pro paciente, ele vai ter que lidar com aquilo, só que não tem nada de uma consolidação, uma orientação para estilo de vida. Então, para essa área, não tenho muito o que falar, mas para a área clínica, eu acho que uma frase assim que explicaria tudo é resolução de vida pro paciente, entendeu? Que de fato, não o que faz bem, o que faz mal, porque até essa categorização ela não tá correta, né? Mas como fazer boas escolhas, o que é importante a gente combinar nas refeições. É importante a gente trabalhar a questão de culpa, que o paciente carrega muito a culpa ao comer, né? De que, tá tudo bem, vai aproveitar seu churrasco, toma uma cerveja, mas que haja um equilíbrio no meio disso tudo, né? Então eu acho que é mostrar para o paciente que sim, é possível ter um equilíbrio, que vida saudável não é uma restrição, é uma inclusão de hábitos que às vezes não estavam sendo trabalhados, né? E aqui é uma clínica, né, com várias áreas. Vocês têm uma relação, assim, com profissionais tipo, de outras áreas, tipo, encaminhar para um psicólogo, um endócrino? Como é que é feito esse processo? Isso é uma coisa que eu acho que começa desde a graduação, de você ser cara de pau, de ir conversando. Porque ninguém vai chegar pra você e falar assim, nossa, eu sou fulano de tal, gostaria muito que a gente trabalhasse em parceria. Muitas das vezes é um paciente que chega no seu consultório, que você tá vendo que, por mais que você tome caminhos diferentes, não tá chegando em lugar nenhum, e você sabe que esse paciente faz terapia, aí você virar pro paciente e falar assim, será que você pode me passar o número do seu terapeuta? Você pergunta pra ele se tá tudo bem, e aí você começa a fazer contato. Por trabalhar numa clínica que tem muitos médicos e o paciente ele já pensa assim, bom, já tô indo no cardiologista, já vou aproveitar e marcar o endócrino, tudo no mesmo lugar, né? E graças a Deus, eu hoje em dia posso falar que eu trabalho com uma equipe muito coerente. Porque não significa que todo mundo que trabalha numa clínica segue o mesmo pensamento, mas aqui os médicos, as trocas que a gente tem são pessoas muito responsáveis, falam a mesma língua. Isso é muito importante quando a gente fala de trabalho multidisciplinar, né? Grande parte dos contatos que eu fiz aqui dentro realmente foram, assim, vou tomar um cafezinho ali na copa, opa, tudo bem, você é cardiologista, eu atendi a tal paciente seu, e a gente vai criando contato. Quando a gente chegou, não sei se vocês escutaram, mas estava rolando uma esteira, vocês chegaram a escutar? É uma cardiologista. Hoje em dia, a Silvana é uma grande amiga pra mim. Não é mais só aquele ponto de somos colegas profissionais, né? Realmente se tornou uma amizade. Isso é muito legal. Interessante. Como você conduz uma consulta? Tem alguma abordagem que você prefere, alguma estratégia? Acho que o mais importante, e se eu pudesse ter falado isso pra Maria Fernanda quando ela formou, é ter uma base de anamnese. Porque realmente a anamnese que a gente seguia lá no... É CAC que chama, né? CAC. A anamnese que a gente seguia no CAC, a forma como era dada a consulta, foi muito diferente. Hoje em dia minha consulta é completamente diferente daquela que acontecia ali. E muito, porque eu tive, como eu falei, né? Eu tive muito contato com muitas áreas. Eu estagiei como nutricionista aqui de Brasília, que ela tem uma desenvoltura em consulta, e eu acompanhava muitas consultas. Então a gente, assim, eu acabei mesclando, né, muito do que eu tava aprendendo dentro do CAC, acompanhando pessoas, esse casal, né, de amigos também me orientando. Mas eu acho que o principal é você ter uma anamnese. E é ter uma anamnese com de fato o que importa, porque é mais importante na primeira consulta você saber quais são os medicamentos que o seu paciente está tomando ou saber se ele nasceu de cesárea ou de parto normal. Sacou? Sim. Então talvez criar etapas, eu faço muito isso. Perguntas primordiais, perguntas em anexo, sabe? Pontos que é importante eu tenho conhecimento, que eu posso trabalhar, mas que num primeiro momento não é aquilo que eu vou focar. Então acho que desenvolver uma anamnese que seja a sua cara, a cara do seu atendimento, é o mais importante. Eu tenho uma pergunta, eu pensei agora, era sobre a dificuldade dos planos de saúde atenderem, aceitarem exame laboratorial de nutricionista. Acho que isso é uma questão. Porque tem planos porque assim, são planos e planos. Plano X vai pagar tanto para consulta do nutricionista. O plano Y já vai pagar tanto para consulta. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que vai se alongar, depois vocês veem se vocês vão querer, tá? Muitas das clínicas trabalham com percentual. Então é o seguinte, o plano de saúde paga R$100.
30% fica pra clínica. Eu chego, eu não preciso pensar se meu jaleco tá limpo ou não, se tá passado ou não. O café já tá pronto, já tá tudo perfeito, a sala tá limpa. 30% é pra clínica. Tem clínicas que trabalham com associações. Mas isso é uma coisa que depois eu converso com vocês. Mas de maneira geral, 30% vai ficar pra clínica. Então se o plano de saúde paga 100, você não vai receber 100, você vai receber 70. Se você não tem nenhuma... não faz parte de alguma associação, esse dinheiro cai na tua conta, vai ser R$70 de R$100 que eram antes, e mais o imposto que você tem que pagar. Então acaba que de fato, você ganha pouco. Por isso tem muita gente que abaixa o tempo de consulta, já entrega a dieta calculada de gaveta, né, que a gente chama. Eu calculo a dieta de todos os pacientes. Todos os meus pacientes têm anamnese, todas as minhas consultas demoram 1 hora. Com o tempo, pode ser que isso mude. Não da qualidade da consulta, mas, por exemplo, hoje em dia eu não atendo a mesma lista de planos que eu atendia no começo. Tinha planos que no final das contas eu ganhava R$39. E isso vocês não fazem ideia. Hoje em dia eu não atendo mais. E é muito triste, porque geralmente os planos que pagam menos é o que mais tem procura. E aí você vê um paciente que tava com você, Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tá na lista de transplante tanto de pâncreas, tanto de rins. Ele consulta por plano de saúde. E eu sei que ele tem um gasto absurdo com a saúde dele. Dói o coração. Nossa, eu tô pegando aqui, hein? Dói o coração de pensar que agora... Porque eu sei que vai fazer a diferença. Não é como se fosse uma pessoa que tem mania de falar que tudo é caro. Que pede uma pizza, tá? Mas o nutricionista é caro. Eu sei que pra ele vai fazer a diferença. Mas isso é uma questão que vocês têm que olhar pra vocês. Tem que pensar nisso. Talvez fazer um valor bonificado para esse paciente em si, mas isso precisa ser levado em consideração. Porque eu ganho a mesma coisa dos planos desde que eu entrei. A inflação mudou completamente. O valor que a gente tem pra... O que o nosso dinheiro compra mudou muito. Então isso é uma coisa que vocês precisam levar em consideração. Aí vai ter muito aluno que vai falar assim, nossa, tá vendo? É só no particular. Constrói a sua carreira só no particular. Porque é o que eu falei, quando eu formei, meu pai e minha mãe viraram pra mim e falaram assim, agora você vai pagar todas as suas contas. Se eu batesse o pé e falasse que eu só ia atender particular, muito provavelmente teria acontecido nada, né? Porque tava morando na casa dos meus pais. Mas assim, eu não teria a mesma maturidade que eu tenho hoje. Tanto Maria Fernanda pessoa quanto Maria Fernanda profissional. Eu não teria conseguido alavancar tanto. Então eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Ao invés de ficar esse nariz, sabe, esse estrelismo de não, pra mim vai dar certo, ela que fez o caminho errado. Eu fiz PIC, eu fiz projeto de extensão, né? Teve uma época que eu trabalhava e estudava. Eu fiz muitos e muitos estágios, alguns remunerados, alguns não remunerados. Remuneração na área da saúde, como nutricionista, é baixíssimo a remuneração. Hoje eu vejo a remuneração que o meu namorado ganha, que é estagiário. Eu falo uma piada, gente, né? Porque realmente ele ganha mais que o dobro do que eu ganhava. E que até hoje permanece a mesma coisa. Eu fui criando a minha graduação de uma forma que eu pudesse falar. Eu achava que eu não gostava disso, mas realmente eu não gosto. Então, por exemplo, eu trabalhei numa escola, que foi a escola que eu estudei a minha vida inteira. E que lá, desde sempre, tinha um programa nutricional. Foi super legal isso. E aí eu trabalhei na escola e falei, realmente não é isso que eu tô a fim de fazer. E fui trilhando meu caminho. Então, assim, de fato, eu tive muitas oportunidades. Estive com muitos profissionais que só atendiam do particular, só que são realidades de vidas completamente diferentes. Que às vezes vai formar e vai ganhar um consultório do pai e da mãe. Que eu não tive essa realidade. Se alguém tiver, ótimo. Que tenha maturidade para lidar com o consultório também. Porque se formar e não sabe o que é um imposto de renda, vai dar errado. Então eu acho que é importante a gente criar casca antes de, sabe, querer ser muito. Ninguém começa de cima. A gente começa de baixo mesmo, a gente vai crescendo. E isso foi uma coisa que não me falaram. Quais são as maiores demandas vindas dos pacientes? Emagrecimento, algum outro tipo de patologia que eles querem tratar? Trabalhando onde eu trabalho atualmente, a primeira pergunta que eu faço para os meus pacientes, além de tá tudo bem,
Geralmente eles respondem não porque tô aqui, né? Mas a primeira coisa que eu pergunto é, você veio porque você quis ou você veio porque você foi mandado? Antes de recolher qualquer paciente lá na recepção, eu já abro o cadastro pra ver se ele é atendido pelo próprio sistema, né? Por outros profissionais. Então, por exemplo, ele passou com um cardiologista antes, eu já sei quais são os remédios que esse paciente toma. Eu já tenho a conduta do médico, já tenho um encaminhamento, eu já sei tudo do paciente, ele não sabe disso. E eu sempre pergunto, você veio porque você quis? O paciente, 90% das vezes fala, eu fui mandado por fulano de tal. Querendo ou não, tratando esses pacientes e tendo em vista a população, que a gente tem o reflexo da população, maioria dos pacientes eu vou precisar trabalhar com emagrecimento. Só que o emagrecimento, ele vai ser uma consequência do tratamento, porque geralmente tem vários outros pontos que eu preciso trabalhar. Mas via de regra, sim, a gente trabalha com isso, um nutricionista mesmo. A não ser que, sei lá, é um nutricionista especializado em fisiculturismo. É super nichado. Mas o nutricionista clínico, de forma geral, ele vai trabalhar com planos em déficit calórico. Por quê? Vocês têm o dado da última Vigitral? Sim. Cara, a gente fez. E aí, galera? Mais da metade da população brasileira em sobrepeso, né? Exato. E querendo ou não que uma pessoa que tenha sobrepeso vai ter uma doença crônica, mas aumentam as chances. A gente tem uma questão com... como eu recebo o paciente que precisaria estar tomando estatina, ó, e vai em cardiologista, o cardiologista está tudo bem, não é necessidade. Eu não tô falando que sou eu que vou prescrever, não vou. Mas eu vou encaminhar para um cardiologista, que eu sei que é um bom cardiologista, e que ele vai agir da forma que é correta. Como eu não sou cardiologista, eu não tenho como avaliar se ele falar, não, de fato não precisa, mas muitas das vezes o paciente volta com uma estatina. Então é o trabalho multidisciplinar mesmo. Não tem como evoluir sozinho. Por exemplo, antigamente a gente tinha uma defasagem muito grande das prescrições que o nutricionista poderia fazer de B12, de vitamina D, e o médico trabalhava com porções muito mais generosas, né? Hoje em dia, eu nem me preocupo de trabalhar com isso. Cara, é medicamento, porque eu também não gosto de suplementar. A gente não sabe o que está sendo suplementado. E quando a gente forma, a gente entende que tem um lobby muito grande por trás de farmácia de manipulação. Isso não pode vazar, hein? Pelo amor de Deus. Já encaminho pro profissional que eu sei que ele vai prescrever. A gente sabe que é necessário. A gente sabe que o paciente tem diabetes, mas a gente não vai dar um diagnóstico. A gente não vai entrar com algo que não está na nossa ossada. A gente tem que ser muito correto. E isso falta no mercado. Tanto é que eu brinco com os pacientes. Eles falam, meus pacientes, por exemplo, o paciente que eu estava atendendo antes de chamar vocês, ela tá comigo desde 2022. Desde o ano que eu formei. E ela fala, Maria Fernanda, não te largo por nada. Por quê? Porque além de ter toda a empatia, de ter todo o cuidado, a base em diretrizes, é correto. Sabe? Não tem menção de moda, não... E é realmente trabalhar a relação, de falar, não, tá tudo bem comer o pão. Quer comer pão no café da manhã, no jantar? Tudo certo, o que a gente vai fazer o restante do dia? Isso falta. Ok, a finalização, né? A gente acabou as perguntas, a gente queria agradecer a sua disponibilidade que você deu pra gente, por receber a gente aqui. Ter sido bem sincero. Sim, ter sido bem sincero, porque é muito importante. Eu que agradeço vocês terem vindo. Se disponibilizado para trazer todo esse material. E eu acho que é muito importante que pessoas que já estão passando pelo caminho, que elas possam compartilhar um pouquinho disso. De falar é muito legal, porque de fato é muito legal, gente. É um caminho muito legal. Você sai assim no consultório e você fala, nossa, realmente eu faço o melhor, o que eu posso, sabe? Mas também tem as suas dificuldades. E é muito bonito acompanhar tanto a parte legal, os bons resultados, quanto observar que tem um paciente que tá ali te atualizando. E Marie, tô tomando uma medicação e tô sentindo muito efeito, tô tendo lapso de memória, já consegui entrar pra fila do transplante, deu tudo certo com a papelada. É triste, mas é muito bonito também. Dá um alívio, né? Tá. Foi muito bom compartilhar isso com vocês. Muito bom compartilhar isso com estudantes. Muito bom ter todo esse amparo, essas informações. Muito obrigada. E que vocês possam trilhar o caminho que brilha no coração de vocês. Não é porque tem alguém famoso falando de uma área específica que vocês têm que descubram o que faz sentido pra vocês. Eu acho que isso é o mais importante, senão estaria muito fácil o caminho.